Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, que traz mulheres inspiradoras que fazem acontecer nas suas áreas para você se inspirar, crescer, se desenvolver e também tomar decisões. Hoje nós vamos falar de como a cultura forte muda o jogo dos seus negócios com a minha sócia do Star Club, Lorena Azevedo. Uma salva de palmas, gente! Bem-vinda, Lô! Obrigada pelo convite, Ká. Tô muito feliz de você estar aqui, então bora já começar sobre cultura. Como que a gente faz para ter uma cultura forte? Quais que são os passos de criação de uma cultura forte dentro de uma empresa? Uau, perfeito. Então, para a gente já ir direto ao ponto, né? Diretíssimo. A cultura e a definição da cultura, a base é a identidade organizacional. Assim como nós temos uma identidade, a empresa em si só, ela também precisa ter uma identidade muito clara, muito bem definida. Lorena, como fazer isso? Criando a sua missão, visão e valores. Porque muitos negócios, hoje, eu vejo, Cá, que a gente bate tanto nessa tecla de missão, visão e valores, mas ainda não entendem a importância disso. Por quê? Com isso muito bem definido, aí sim a gente começa a pensar em ações que vai realmente fomentar essa questão da identidade, né, organizacional. Então, assim como nós, empresas também precisam ter. Legal. Mas adianta só escrever a missão, visão e valores? Só tá lá no quadrinho da parede? Como que faz para realmente as pessoas viverem uma cultura? É exatamente isso. De nada adianta criar uma missão, visão e valores que a gente acha lá no Google, que nem transmite a identidade do negócio, se realmente a gente não transformar tudo isso em comportamento. Tá. Porque esse é o objetivo, criar uma missão que realmente comunique o propósito dos fundadores que eles querem transmitir para os seus colaboradores, criar valores que vêm dos seus fundadores, que realmente os colaboradores possam usar como validador, como ponto de decisão para eles se comportarem como. Então perceba que tudo que a gente define como estratégia do nosso negócio, como a nossa visão, a gente precisa transformar isso em comportamentos de verdade. Os comportamentos do jeito que são, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga fomentar a cultura dentro da empresa. Mas ainda indo a fundo, assim, tá, legal. Qual que é um passo ou algumas estratégias que a empresária, o empresário que está nos ouvindo precisa fazer para os colaboradores entenderem que esse comportamento é benéfico para eles, né? Tem diretrizes, tem que escrever, tem que metrificar. Quais que são alguns passos que você, na sua empresa, direciona os empresários, e aí a gente vai explicar o que você faz. Ótimo. Então, basicamente, a gente precisa começar do começo, como eu disse, que é realmente definir esses comportamentos. A gente precisa ter indicadores que irão mensurar se os comportamentos estão de acordo ou não, mas tem uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que o dono, o fundador, ele também precisa ser exemplo, né? Porque a melhor maneira de fomentar uma cultura dentro da empresa é o dono realmente vivenciar. E é algo que eu já aproveito, né, e falo, é algo que eu vejo muito em você, no Johnny, no pessoal do Serac, que realmente não só cobram dos colaboradores, mas vocês vivenciam isso no dia a dia. E eu acho que isso é que faz a diferença. Porque muitas vezes tem até escrito, eu até cobro do meu time, mas eu não faço. Aí não é sustentável. Exatamente. Então, como a gente vai manter isso? Aí a gente vai criar rituais de cultura. E aí é onde eu vejo que tem alguns erros. Porque muitas vezes, Cá, eu vejo empresários querendo copiar. Copia e cola. Mas não adapta para a sua realidade. Eu acho que essa é a estratégia do negócio. Essa é a estratégia de você realmente ter um RH estratégico dentro da sua empresa, que vai olhar para a sua identidade organizacional e que vai traduzir tudo isso em estratégias que faz sentido para o teu negócio, entende? Legal. E é isso que você faz hoje? Isso! Como que é o seu trabalho nessa parte? Explica para quem está nos ouvindo. Então, antes de eu já explicar o que eu faço, eu preciso contextualizar para o pessoal entender, né? Então, eu sou psicóloga, né? E eu trabalho com a psicologia organizacional, justamente criando essas ações para os nossos clientes. Então, eu atuei muito em escritórios de contabilidade, implantando tudo isso que hoje eu implanto em outros escritórios.
A minha metodologia, ela foi premiada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Paraná. Legal. E foi muito legal, porque toda a metodologia que a gente fez durante 2 anos, a gente conseguiu concorrer com as grandes indústrias, como Volvo, Volkswagen, né, Unimed Curitiba, Copel, que eram as concorrentes do prêmio. E ter esse reconhecimento fez com que a metodologia utilizada em um escritório de contabilidade, a gente conseguisse ser reconhecido como uma das melhores práticas de RH, ou seja, colocando a contabilidade no mesmo nível da indústria. Por quê? Porque todas as ações que a gente fez foi estratégica. E com esse prêmio, eu entendi a importância de transbordar isso na vida de outros escritórios de contabilidade. Legal. Demais. E aí você aplica isso agora para os contadores, para os escritórios de contabilidade? Exatamente. E como que a gente começa, Ká? A gente começa fazendo um diagnóstico organizacional. Tá. Porque se eu for copiar e colar de uma empresa para outra, eu não vou ser estratégica. E cada empresa tem momentos diferentes. Então, quando a gente faz um diagnóstico organizacional, a gente escuta o time, a gente tem a percepção do time e a percepção do dono, a gente consegue mapear por onde a gente começa. Aí sim a gente começa a ser estratégico. Porque por mais que a gente vai criar uma missão, visão e valores, mas tem algumas coisas que a gente precisa tratar de imediato. Às vezes é uma percepção do time sobre determinados fatores, processos internos, alguma coisa que a gente precisa organizar para que eu consiga depois trazer ações de mudança para dentro da empresa. Muito legal. Falando dessa parte de identidade, quando eu falo de cultura, que a pessoa está montando, e os rituais, né? Eu dou o nosso exemplo assim, a gente, como será que a gente é muito festeiro? Então, dentro da nossa cultura tem tem festas divertidas e tal. Mas se você, empresário, não gosta de festa, você não tem que colocar uma festa só porque talvez outros colaboradores vão gostar. Você vai colocar o que é da sua identidade. Eu sou mais do churrasco. Tá bom, então faz um churrasco a cada 3 meses, a cada 6 meses, porque faz parte do seu DNA, porque tem que ter a ver com o DNA do dono, senão você não vai ser espelho, você não vai mudar o seu DNA para ser espelho para outras pessoas, você tem que ser espelho pelo que você é realmente. Então, esse é um ponto que eu sempre falo assim, você coloca na sua cultura coisas que você já é, que vai ser estratégico, que vai trazer um bom benefício para os colaboradores, mas que você já é, porque se você for forçar alguma coisa, isso não vai ser sustentável, não vai ser o copia e cola. Exatamente, e isso é muito a cara do Serac. Perceba que quando a gente fala do Serac, a gente já lembra da festa, da animação, da energia. Por quê? Porque é um ritual que vocês colocaram que com a repetição vai condicionar os comportamentos das pessoas dentro da equipe. Então, todo mundo que entra dentro do Serac já sabe que é uma empresa que tem bastante festa, que gosta de comemorar muita coisa. Então, aí eu já melhoro até o processo de recrutamento e seleção, né? Porque então, no recrutamento eu já vou olhar, a pessoa tem esse DNA ou não tem? Ela vai se sentir estranha, vai ser, o positivismo vai ser tóxico ou vai ser agregador para ela, né? Exatamente. Então, essa é a importância da gente olhar primeiro pra gente. Para não ter esse copia e cola. Vamos olhar primeiro para esse dono, para essa empresa. Vamos ser... Por isso que, quando eu vou criar, né, uma missão, visão e valores junto com os meus clientes, eu sempre costumo... Me conta a tua história. Quais são os desafios? Quais são, né, os momentos mágicos que você já viveu? Por quê? Porque ao contar a história, eu vou pegar palavras que ele está trazendo, que comunica a identidade dele. Então, são palavras que muitas vezes precisam estar escritas, que vai conectar, que as pessoas vão conectar aquela palavra com a mensagem que ele quer entregar. Então, precisa ter esse feeling, esse cuidado, porque às vezes a gente quer escrever um negócio muito bonito e não faz sentido, entende? Então, por isso que, ao elaborar, e vai uma dica, né? Ao elaborar a sua missão, visão e valores, olhe para a sua história e perceba quais são as palavras que se repetem quando você começa a contar a sua história. Porque aí tá palavras-chave que vai fazer com que o seu time se conecte com a sua história e automaticamente com a sua cultura. Muito legal. Palavras-chave, ótimo. E... como negócio mesmo, o que isso pode trazer de retorno financeiro ou um retorno
Para empresário, assim, legal, é bonito falar de cultura e tal, mas, pô, o que isso vai me trazer realmente, assim, na parte de negócios? Porque na parte de bem-estar, tanto para o empresário quanto para o colaborador, a gente já entendeu um pouco. Mas em negócios, financeiramente, faz sentido aplicar uma cultura? Como que você entende sobre isso? Total. Uma empresa, todo empresário quer que o seu time performe mais, né? Se o time performa mais, eu tenho um resultado melhor. Agora, se eu tenho ações de engajamento, eu vou ter pessoas mais engajadas com o propósito da minha empresa. Eu vou ter pessoas que vão conseguir produzir mais, performar mais, melhorar o atendimento com o cliente externo e, automaticamente, eu vou ter resultados diferenciados. E quando eu falo isso, é porque eu fui prova viva, cara. Quando a gente implantou no escritório de contabilidade todas as ações que a gente, de rituais de cultura, tudo aquilo que a gente hoje faz em outros escritórios, eu vi setores que tinham um número muito grande de erros operacionais com um número mínimo de erros. Pessoas muito mais engajadas, baixa rotatividade. Porque se a gente consegue baixar a rotatividade, eu tenho colaboradores com mais tempo com a carteira de cliente sendo os analistas daqueles mesmos clientes durante um período de tempo. Sim. Então, automaticamente, o meu cliente lá na ponta, ele fica muito mais satisfeito. Então, às vezes, é o que você falou. Nossa, parece ser tão bonito falar de cultura, mas para mim não faz sentido. Faz sentido ter uma equipe mais engajada que produza mais? Com certeza. Colaboradores mais felizes, eles produzem até 30% mais. Uau. E retenção é uma coisa muito importante dentro de uma empresa, porque já é desafiador recrutar os talentos. E aí, quando você mostra que ali é legal de se trabalhar, que tem valores, que tem oportunidades, que tem desenvolvimento dentro de uma cultura forte, a pessoa fica, ela vai sonhando o mesmo sonho, ela vai sendo impulsionada para o futuro também. Se você tem uma cultura que não é proativa, que é tóxica, as pessoas vão embora, e aí isso reverbera no seu negócio de forma negativa, porque você vai ter que recrutar de novo, treinar de novo. Tempo é dinheiro. Queira ou não queira, todo o tempo você investiu ou outro colaborador investiu em treinamento, gasto, jogado no ralo se a pessoa não ficou, principalmente por causa da cultura. Exatamente. E muitas pessoas saem por causa de cultura, saem por causa de liderança, saem por causa de bem-estar. Então, é o ambiente que faz total diferença. E eu digo pra você que depois da pandemia eu tenho uma percepção sobre isso, sabe, no mercado de trabalho. As pessoas começaram a valorizar mais a família, a ter tempo de qualidade, a ter paz, a estar no lugar certo, porque as pessoas já entenderam que o tempo é muito importante, né? E por que não nós, empresários, proporcionar isso para o nosso cliente interno? Porque enquanto os empresários olharem para os seus colaboradores como colaborador, funcionário, eles não vão entender o valor da cultura. Mas quando ele entende a importância que o meu colaborador tem e que ele é meu primeiro cliente, porque quando você fala isso, né? Quando a gente cuida muito bem dos colaboradores, dos nossos clientes internos, automaticamente o nosso cliente externo vai ser impactado. Total. E muitas vezes, o empresário, ele óbvio que tem que se importar com o cliente. É o cliente que paga a conta no final, né? No final do jogo. Mas a gente olhar para os nossos colaboradores como cliente interno faz a diferença. Porque quando você olha, se você dá a mesma importância para o cliente externo, se você dá a mesma importância para o seu cliente interno, igual você dá para o seu cliente externo, você vai ter uma cultura forte. Eu acho que essa é a grande sacada. Olhar para os colaboradores como cliente interno. Total. Você cuida do seu time para eles cuidarem da sua empresa. E aí você tem tempo, você multiplica o seu tempo, você multiplica as estratégias, você consegue ir em grupos, estar no Star Club para trazer novas parcerias, novos negócios. Mas antes da gente falar do Star Club, vamos falar da sua trajetória. Como que você fundou a sua empresa? Você já falou que você é psicóloga, tudo, mas conta um pouquinho dessa trajetória de coragem, desse passo, da onde você como que foi, Lorena, esse passo para abrir a sua empresa? Então, a minha vida é muito feita de coragem, né? Essa é a palavra que define Lorena.
Então, eu comecei a trabalhar muito nova, com 13 anos eu já comecei a trabalhar, atuei na medicina do trabalho, então já foi o primeiro contato com RH, né, e fiquei 3 anos nessa medicina do trabalho. E lá, mesmo eu sendo jovem aprendiz, Caio, eu sempre quis que as pessoas olhassem para mim e não me olhassem como jovem aprendiz. Eu já entendi a importância, com 15 anos, eu já entendi a importância de me comportar como eu gostaria que as pessoas me vissem. Legal. Então, aí já é a primeira sacada. Depois disso, a gente precisa entender que sempre tem alguém nos olhando. E eu tinha um sonho de entrar na indústria. E eu sempre atuei na recepção sabendo que tinha alguém me olhando. Automaticamente, um dos clientes que tinha uma empresa terceirizada na indústria me convidou para poder atuar com eles por conta do meu atendimento. Então, eu já entendi a importância do atendimento. Depois disso, eu sou baiana, né, mas moro no interior do Paraná. E com 19 anos, eu tinha 19 anos e meu esposo recebeu uma proposta para ir para o interior do Paraná, na cidade que se chama Telêmaco Borba. E lá eu comecei a atuar com RH, atuei em grandes empresas, agências de RH na cidade, contratei mais de 2.000 pessoas na cidade, então foi algo bem legal que a gente fez. Depois disso, entrei no escritório de contabilidade para poder liderar o setor de departamento pessoal. Por quê? Porque esse escritório já fazia parte do Missão Contador e ele já tinha entendido a importância de cuidar das pessoas. Então, eu já entrei na empresa com esse objetivo, para cuidar das pessoas. Com 2 meses fui promovida, com 1 ano virei coordenadora geral do escritório. Por que eu contextualizo isso? Porque é essa experiência dentro de um escritório de contabilidade durante 3 anos e toda essa trajetória, e a menina que teve coragem lá com 16 anos, com 13 anos, é que fez com que eu tivesse coragem hoje, aos 26 anos, de abrir a minha própria empresa e transbordar na vida de outras empresas aquilo que eu já fiz muitas vezes dando CLT. Então, legal. Ter essa coragem é muito importante, mas estar em ambientes é mais importante ainda. Por quê? Porque eu sempre tive o sonho de empreender, mas eu não acreditava que eu poderia empreender. Era algo... Eu venho de família empreendedora, mas isso não era para mim. E uma coisa que me marcou muito foi o encontro da Ascensão da Líder. E do ano passado, né, que a gente compartilhou um pouquinho, estar caminhando com você fez com que eu pudesse me conectar com histórias e vendo que era possível também empreender. Então, por isso que eu defendo muito a importância do ambiente, porque o ambiente faz toda a diferença e muitas vezes a gente não tem coragem. Mas quando você está no ambiente certo, esse ambiente, ele te potencializa para que você possa ter coragem e empreenda. Como eu fiz. Às vezes você não se vê na totalidade, mas alguém de fora fala, vai que você consegue, vai que você tem força, coragem e que a gente acredita em você, né? Acho que foi isso um pouco do que você teve nesse último ano, né? Exatamente. Esse último ano eu tive apoio, eu tive mentores, eu tive pessoas que olharam para o meu negócio e falaram, vai que vai dar certo. Ajusta aqui, que você vai conseguir. Então, eu acho que isso é muito importante. E desde muito nova, eu sempre acreditei na importância do ambiente. Eu já tinha uma meta minha, que uma vez por ano eu tinha que fazer algum curso fora. Em capital, né? Porque eu sempre morei no interior, então a gente tinha essa. Não, eu tenho que ir na capital fazer um curso. Não é fora do país, é fora de Telêmaco Borba. Exatamente. É fora de onde você tá. Mas isso é muito bom. Porque a gente precisa sair da bolha. Gente, quando eu venho em São Paulo, eu volto assim, louca. Porque eu conheço um mundo que eu falo, caraca, eu também consigo. Entende? Conheço outras oportunidades. Então, por isso que eu falo muito cá sobre o ambiente, eu acredito nisso. E a palavra também é acreditar. Porque não adianta nada você estar no ambiente certo, mas você não acreditar. Total. E olha só que interessante, gente. A Lorena falou rapidamente, mas a história é a seguinte. Eles foram no primeiro Missão Contador, não foi? Isso aí. O nosso primeiro evento que a gente fez para 28 pessoas, que hoje esse ano vamos fazer para 5.000 pessoas. O ex-líder da Lorena, né? Né? Ex-líder da Lorena foi no nosso primeiro, naquele de 28 pessoas. Lá a gente falou muito de 2 coisas.
que eu lembro, inclusive, ele me perguntando, que era vendas e gestão de pessoas. Eles tinham já um time grande, né, Lorena? 72 colaboradores. 72 colaboradores, não tinha time de vendas, não tinha time de pessoas. E aí, eles saíram daquele evento aplicando as duas coisas. Eles colocaram o time de vendas e contrataram a Lorena naquela ocasião. Exatamente. Ou seja, a transformação educacional do empresário é muito grande, porque aí eles potencializaram, a Lorena entrou, trabalhou 3 anos lá, teve esse desenvolvimento, eles deixaram a Lorena criar, colocar coisas em prática. A Lorena é extremamente executora, então tudo que ela foi aprendendo, e aí veio nos missões, veio nos eventos, eles traziam ela, então ela é extremamente executora, colocou em prática, e agora a gente já está na segunda geração, vamos dizer assim, do empresário impactado, porque ela abriu a empresa dela e agora ela está impactando outros empresários com a sementinha que a gente plantou lá 3 anos e meio, 4 anos atrás. Ou seja, qual é o impacto na vida das pessoas que você como empresário traz? Você pode sim, você inspira muito mais gente do que você acredita, do que você sabe, né? E claro que quando você está em ambientes que te potencializam, que te colocam para cima, a gente vai te levar a lugares que você ainda nem imaginou. Você pode até ter a sua visão, mas dá para dar uma clareada e ir mais longe até. Se eu olhar aqui, ó, você está vendo o final da represa, mas se você andar mais um pouquinho, dá para chegar mais longe, né, Lorena? Não, você falando aqui, o que tá passando na minha cabeça eu não tinha imaginado que eu estaria gravando um podcast com a Carla tão cedo. E hoje eu tô aqui gravando um podcast com você, minha mentora. Então, assim, olha o poder do ambiente, né? Cara, é surreal. O poder do ambiente é surreal. E além disso, você mentora outras pessoas também. Sim. Como que tá essa trajetória das mentorias? Me conta. Gente, tá sendo muito legal, porque a gente tá indo em estados que a gente nem imaginava. Eu tenho uma mentorada que é do Amazonas. Ui. E assim, tá sendo muito legal, porque cada vez que você compartilha aquilo que você sabe, parece que você aprende mais. E o impacto que você gera é o que faz a diferença. Porque sabe quando você faz aquela mentoria e a pessoa fica com o olhinho brilhando na câmera dizendo, cara, que visão incrível. Acho que isso é o mais gostoso. É você ver esse impacto. E hoje eu mentoro empresas que querem implantar RH estratégico e não sabem por onde começar. E tá sendo muito legal. Que demais. Mas são 2 produtos diferentes ou é o mesmo? Só para explicar para a galera. Ou seja, você mentora pessoas de RH para implantar e mentora empresários ou só... Me explica. Hoje eu mentoro empresas que já têm um RH e não sabem por onde começar, e também eu faço a consultoria. Tá. Então, o que é a consultoria? A consultoria, eu sou o RH deles. Onde eu vou implementar as estratégias, eu vou ter os alinhamentos com eles, com os donos, eu vou disponibilizar a plataforma para que a gente consiga fazer as pesquisas, as avaliações de desempenho. Só que para isso a gente tem um limite. Então, escritórios, né, de até 15 colaboradores, eu consigo fazer a consultoria. Escritórios acima de 15 colaboradores, qual é a minha orientação? Vocês já têm que ter um ponto focal lá, interno. E aí você mentora aquela pessoa. E aí eu vou direcionando aquela pessoa. Legal, muito legal. Então, para pequenos e médios empresários, a Lorena tem a solução para implantar o seu RH estratégico, para trazer... Me conta algumas estratégias que você gosta de fazer. Depois da missão Visão e Valores, quais estratégias você gosta de implantar nas empresas? Aí a gente vai para a criação de rituais, né? Porque muitas, que é o que eu sempre falo, para não ter o copia e cola. Daí eu vou entender o perfil desse gestor, desse dono, para ver o que faz sentido, e daí a gente vai criando essas estratégias que fortaleça essa missão, visão e valores de forma muito legal, muito dinâmica, mas é isso. A gente precisa entender, como eu já disse, a gente precisa entender muito essa questão de cada identidade organizacional. Então, criação de ritual, a gente faz. Outra coisa que eu gosto muito é a criação do organograma. Por quê? Porque as empresas, elas vendem o sonho, elas querem criar a cultura, mas elas não querem criar uma linha de crescimento.
Como assim, Lorena? Se você não tem um organograma pensando daqui 5 anos quais são as funções que você pretende ter dentro da sua empresa, como que você vai fazer com que essa pessoa enxergue o sonho para onde você está indo? Então, às vezes, a gente fala assim que é uma coisa... nada a ver, não precisa, faço depois. Só que como os gestores geralmente não têm tempo, então eu vou lá. Eu vou criar essa estrutura, essa linha de crescimento. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes tem empresas que começam como auxiliar e depois começa com estagiário, e depois a pessoa é efetivado e depois como auxiliar e depois vira analista. Então vamos criar uma linha aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai mostrar para esse colaborador que a empresa está crescendo, que ele vai sair de estagiário e vai virar analista sênior. Mostrar que ele tem a oportunidade, que eles têm que se desenvolver. Você faz plano de cargos e salários também? Faço plano de cargos e salários, porque aí depois que eu... monta no organograma. Exatamente. Depois que eu já fiz esse organograma, daí agora a gente vai fazer as descrições, a gente vai fazer a tabelinha salarial, né? Eu digo que no escritório de contabilidade, a gente não pode ter um plano de cargos e salários muito bem definido, né? Nossa, você tem que ter 30 mil pós para ir para o próximo nível, porque muitas vezes a experiência e a vivência em outros escritórios de contabilidade vai fazer com que você contrate aquela pessoa. Valem muito mais. Então, você precisa ter um norte. Você precisa ter por onde você começa e se essa pessoa tiver em determinado nível de experiência com os requisitos, né, óbvios, obrigatórios para vaga, aonde essa pessoa vai se encaixar. Pode ser por habilidades, né? Não necessariamente pelo estudo em si. Exatamente. Essa é a diferença do segmento contábil. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: ai, Lorena, eu preciso criar um plano de cargos e salários para o meu escritório. Não, você precisa criar um plano de carreira. Você precisa ter um norte. Porque se a gente cria, na teoria, o plano de cargos e salários, eu engesso o processo. Total. E o escritório de contabilidade, ele é muito dinâmico. Então, não dá. Então, o que vai diferenciar um analista para o outro? O nível de conhecimento dele. Fora que eu também não gosto de tempo de casa. Tempo de casa não é um parâmetro. Não, eu sou suspeita em falar, né? Porque eu fui promovida com 2 meses dentro do escritório. Então, isso não pode ser um limitador. Porque, às vezes, a gente tem uma pessoa que está entrando, que está com a mentalidade que está fazendo mais sentido no momento com a empresa. E essa pessoa pode ser um guardião da cultura a longo prazo da sua empresa, que vai fomentar e espalhar o padrão de comportamento que você quer criar. Então, não posso limitar por tempo. Então, eu preciso ter um norte de crescimento, eu preciso ter clareza, mostrar isso para o meu time, que não é só eu que estou crescendo e que eu estou fazendo festinhas, que eu estou fazendo rituais de cultura, mas eu tenho que ter quais são as possibilidades. E isso muitos empresários não têm clareza. Muito legal. E o Star Club? Como veio o Star Club na sua vida? E o que ele tá te reverberando? Você como guardiã da cultura, recém-acendida. Jesus, a guardiã da cultura. Nada melhor do que uma especialista em cultura para ser guardiã da cultura. Pra gente continuar a nossa cultura forte. O que o Star Club representa para você? O que te ajuda? Quais são os negócios, quais são os ensinamentos que você já teve nesses... Não tem nenhum ano que o Star Club existe. O que você já teve de resultados, tanto de conhecimento quanto de negócios? Star Club é o divisor de águas, né? Porque desde quando eu entrei, eu já entrei acreditando que, cara, é aqui que eu vou aprender a ser empresária. Eu não entrei no Star Club com o objetivo de fazer negócios. Eu entrei com o objetivo de aprender com quem já é empresário e está há anos na minha frente. Eu quero aprender. E o Star Club não só me potencializou enquanto pessoa, enquanto empresária, ter essa visão e entender que, Lorena, você é uma empresária, mas também de negócios. Porque hoje, 90% dos meus clientes é do Star Club. Então... Caraca! Sim, eu criei um produto para o pessoal do Star Club. Isso é muito inteligente também. Tem que ser Aí foi que eu entendi. Nossa, eu tenho uma cabeça de empresária, hein? Então, eu entendi a necessidade do pessoal. Eu identifiquei essa dificuldade que o pessoal ia participava dos eventos e daí eles querem colocar tudo em prática, mas não sabe como colocar. Mas se eu sei como colocar em prática, por que eu não ajudo eles? Garoto esperto. Eu falei... Já sei. Então, eu saí do encontro de novembro. O encontro de novembro, que foi o nosso primeiro encontro presencial. E eu falei,
aí é um bom negócio. Então, eu estruturei um projeto de implantação, onde eu consigo fazer durante um período de 6 meses para os nossos clientes. E hoje é isso que eu faço. Meu principal produto é implantação de RH estratégico. Em escritório de contabilidade? Em escritório de contabilidade. Automaticamente já veio outros nichos? Já, porque eu vou adaptar. Então, assim, Lorena, você só atende escritório de contabilidade? Não, eu atendo outros segmentos também. Mas, como o Johnny ensina, que a gente tem que ter uma bandeira, né? E por orientação de vocês também, Lorena, faça isso que vai dar certo. A importância de você estar no lugar certo, com as pessoas certas e ter mentores. Porque eu tive a ideia, mas eu compartilhei com vocês. Vocês falaram... Aí a gente afinou. Afinou, vai por aqui. Cara, deu certo. E olha aí, hoje 90% da minha carteira de clientes recorrentes é do Star Club. Muito legal. E qual é a visão de futuro, Lorena? Onde que você quer chegar? O que você está visualizando para o seu futuro? Que depois eu dou uma melhoradinha. A minha visão de futuro é se tornar especialista. Já sou, né, uma especialista hoje no mercado, mas eu quero alcançar todos os estados do nosso país, levando a metodologia que foi validada no mercado, levando o conhecimento, mas acima de tudo cumprindo a missão da minha empresa, né, que é realmente fornecer esse conhecimento para as pessoas. Eu quero alcançar o maior número de empresas que queiram ter propósito, empresas que queiram crescer e que queiram ter resultado extraordinário. Porque quando você cuidar do seu time de forma estratégica, automaticamente você vai ter resultado extraordinário. Então, a minha visão de futuro é essa, Carla. Atingir o máximo de empresas possíveis e ter clientes em todos os estados. Bora desbravar o Brasil. Desbravar o Brasil. Nasci pra isso. Muito bom. Lô, recados finais. Para quem nos ouviu até agora, para quem está aqui, quer crescer, quer implantar cultura, o que você fez na sua trajetória que mudou o seu jogo, quem está nos ouvindo para mudar o jogo também a partir de ouvir esse podcast. Primeira dica é autoconhecimento, tá? Você precisa conhecer você para depois você querer externalizar uma cultura dentro da sua empresa. Então conheça você, conheça a sua identidade para que você possa criar a identidade do seu negócio. Segunda coisa, seja estratégico. Mas acima de tudo, já vou para a terceira, esteja no ambiente certo. Carla, o ambiente, ele te potencializa de forma sobrenatural. O ambiente vai conectar a sua mentalidade com a mentalidade de outras pessoas que já estão a passo à frente de você. E outra dica, acredite no ambiente que você está. Porque eu tenho certeza que se você acreditar, aplicar tudo que você está ouvindo, você vai ter resultado extraordinário. Então essa é a dica. Muito legal. Para quem nos ouviu, nos assistiu, Lorena, deixe o seu arroba. Qual é o seu arroba? Vamos lá, Lorena.azevedo.oficial. Lorena.azevedo.oficial. Fala de cultura lá? Falo de cultura, falo de liderança, falo de gestão estratégica de pessoas, tudo lá. Acompanha a Lorena, ela é um amor de pessoa, energia lá em cima. Bora ver o que essa mulher vai desbravar esse Brasil em termos de cultura. Tamo junto, dá a mão aqui. Obrigada, minha sócia do Star Club. Comunidade Maravilha também. Claro. A gente vai ter que marcar outro podcast pra falar da Comunidade Maravilha, Por da favor. parte da mulher, que é muito importante também. Mas eu torço pelo seu sucesso. Obrigada. Tô junto com o seu sucesso, porque seu sucesso é o meu sucesso é o seu sucesso, e a gente vai crescer ainda muito juntos. Muito obrigada, Lorena. Imagina, obrigada a você, Carla. Obrigada por cada orientação, obrigada por tudo. E eu sou muito grata por caminhar ao lado de pessoas que é referência no nosso país. E com vocês eu aprendo, e assim a gente multiplica e alcança mais vidas, e impacta mais pessoas, e tá tudo certo. Muito legal. E para você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigada pelo seu tempo, e até o próximo Líder Maravilha. Tchau! Tchau!